Bom dia, galera. Espero que sejam todos bem aí, todos muito bem no seu confinamento, né? Bom, essa é a nossa primeira aula do PET Volume 3, né? O PET Volume 3 deu continuidade ao estudo das funções, né? Mas agora nós vamos estudar as chamadas funções polinomiais do segundo grau. Mas a semana 1 foi dedicada a uma revisão sobre as equações do segundo grau, né? Então essa semana a gente vai falar sobre isso, né? Eu gostaria que vocês assistissem novamente as videoaulas que eu enviei, 1 e 2 de equações, que justamente dão uma ideia sobre o que é uma equação, o que é, sobretudo, a solução de uma equação. E a gente aprendeu lá a resolver as equações do primeiro grau, né? E fizemos um apanhado geral sobre as soluções de uma forma, né? Vamos lembrar que uma equação do segundo grau é uma equação em que, no primeiro membro, a gente tem um polinômio do segundo grau, né? Ou seja, o x aparece como expoente 2, não é isso? Pelo menos uma vez, não é isso, gente? Essas são as chamadas equações do segundo grau, tá certo, galera? A gente costuma definir formalmente assim, ó. São as equações dessa forma que está aí, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então essa é a forma mais simples, ou chamada forma canônica, de uma equação do segundo grau, né? No primeiro membro a gente tem um polinômio do segundo grau, e o segundo membro zero, tá certo? Ok? Vamos lembrar que uma equação é isso mesmo, uma sentença aberta que está definida por uma igualdade. Isso vale para qualquer equação, tá certo, galera? Aqui é o primeiro membro, é o que está à esquerda do sinal de igual, o segundo membro. Então, a forma clássica, a forma mais simples, a forma canônica de uma equação do segundo grau é igual a essa que está aí, ó. Esse A, esse B, esse C são os coeficientes, eles têm que ser números reais quaisquer. É claro que o A não pode ser zero, né, galera? Se o A for zero, nós vamos simplesmente desaparecer com o termo do segundo grau. Aí perde o sentido, ó. Deixa de ser uma equação do segundo grau, tá certo, gente? Então é isso. Toda equação dessa forma a gente chama simplesmente de equação do segundo grau. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando enxerga uma equação do segundo grau é identificar os coeficientes, o A, o B e o C, né? Olha só, vamos lembrar que são esses números que aparecem multiplicando o termo do segundo grau, o termo do primeiro grau e o termo independente, não é isso, gente? Então, a primeira coisa mesmo é identificar quais são esses coeficientes, né? Muito simples no primeiro caso aqui, né, galera? Ó, evidentemente que o A é igual a 3, ó. Não aparece aqui 3 vezes x2, não é isso? E B, 5, 5x. E C é igual a 4. Tranquilo, né? Bem fácil. Vamos ver o segundo caso aqui, ó. Bom, no segundo caso, o termo que aparece multiplicando x ao quadrado é menos 2, ó. Então, A é igual a menos 2, ó. O termo que aparece multiplicando x é 8. Então, B é igual a 8. E o termo independente é menos 4. C é igual a menos 4. Muito tranquilo também. Vamos ver essa aqui? Qual que é o termo que aparece multiplicando x ao quadrado aqui, gente? Não tem nenhum número, porque é 1, né? x2 ou 1x2 é a mesma coisa, né? Qual que é o termo que aparece multiplicando x? Ora, galera, não tem x aqui, né? Tem x ao quadrado, mas x não. Significa que o b é zero, ou seja, o coeficiente de x é zero. Por isso que ele sumiu aqui, ó. E o c, que é o termo independente, é 4. Tá bom, gente? Nesse caso, olha só. O A é menos 5, o B é 5 e o C é 0. É como se fosse mais 0 aqui, né? Tranquilo? Pois é, gente. Primeira coisa que nós vamos fazer quando formos resolver uma equação do segundo grau, que esteja completinha ou que você possa colocá-la naquela forma mais simples ou forma canônica, é exatamente identificar os coeficientes A, B e C. Tudo bem? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Imagine essa equação aqui, ó. Do lado de cá eu tenho x ao quadrado menos 3x mais 4 igual. Opa, do lado de cá não está zero, está menos 4x2. E aí, como é que eu saio dessa?
Gente, é muito fácil. Se a equação não está na forma canônica, a gente tem que dar um jeito de passá-la para essa forma de cá. Ó. Então está muito fácil. Por quê? Porque eu tenho um termo aqui no segundo membro, eu tenho que passá-lo para o primeiro membro. É muito simples isso. E como é que a gente faz? Lembra lá que a gente viu lá atrás? Toda vez que você tiver para trocar um termo qualquer de um membro para o outro, você faz a operação inversa. No caso aqui, como ele está subtraindo 4x ao quadrado, eu vou passar para o primeiro membro, adicionando. Ó. Então vai ficar assim, ó. Menos x2, menos 3x mais 4 igual a menos 4x2. Passa o menos 4x2, que está aqui ó, no segundo membro, para o primeiro, fica positivo. Ok, minha gente? Então fica assim, ó, 4x2 mais x2 menos 3x mais 4 igual a 0. Ora, 4x2 mais 1x2, né? Não é assim, ó? 4x2 mais 1x2 é 5x2. Como é que fica, menina? 5x2 menos 3x mais 4 igual a 0. Agora ficou fácil, né? A igual a 5, B igual a menos 3 e C igual a 4. Tranquilo? Muito tranquilinho, né? Como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? Tem uma maneira geral para resolver a equação, que é a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara serve para qualquer equação do segundo grau. E ela identifica se existem raízes reais, né? Raiz é a mesma coisa que solução, né, gente? Achar a raiz de uma equação é encontrar um valor que transforma a nossa sentença em verdade, não é isso, minha gente? Isso é que é resolver uma equação, nós já falamos isso muito nas aulas anteriores. A fórmula de Bhaskara permite que você encontre as raízes reais, ou, se ela não tiver raízes reais, encontre as chamadas raízes complexas. Mas isso nós vamos deixar para uma outra oportunidade. O importante hoje é a gente saber usar a fórmula de Bhaskara, tá? Então, como é que é a fórmula de Bhaskara? Está dizendo o seguinte, que x, ou seja, a solução, ou seja, a raiz, é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Como é que é isso aqui? Mais ou menos, menos mais. Na verdade, a gente tem dois caminhos, né? Primeiro, vamos dar um exemplo aqui, que por meio do exemplo a gente consegue ir mais longe, mais depressa, né? Ó, temos aqui uma equação do segundo grau que já está na forma canônica, ó, do lado de cá. Tem um polinômio de segundo grau e o segundo membro é zero. Então a identificação dos coeficientes é imediata, né? A igual a 2, B igual a 5, C igual a 3. Então vamos calcular o delta. O delta da nossa fórmula é o quê? B ao quadrado menos 4AC. Quando eu escrevo 4AC, eu estou multiplicando 4 por A e por C, não é isso? Não é assim que a gente faz? Então vamos lá, B ao quadrado. B igual a 5. 5 ao quadrado menos... Como é que eu vou fazer essa conta aqui? 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Então, delta é igual a 25 menos 24, que é 1. Olha só, achamos o delta. Então, vamos aplicar a fórmula? A fórmula diz que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Né? Ó, vamos voltar lá. Ó. O a é 2, o b é 5. Então, fica assim, ó. Menos 5 mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes a. Ou sobre 2 vezes 2. Aí nós temos o seguinte, que x é igual a menos 5 mais ou menos 1 sobre 4. Nós vamos ter duas soluções. Uma nós vamos somar a raiz de delta, e a outra nós vamos subtrair. Então, no caso de x', eu vou dizer o seguinte, que uma das raízes é x', que vai ser menos 5 mais 1. 1 é raiz de 1, né, gente? Vamos lembrar que a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Menos 5 mais 1 dá menos 4. Como é que a gente faz essa conta? Menos 4 dividido por 4 é menos 1. Vamos lembrar que na divisão, assim como na multiplicação, sinais diferentes, o resultado é negativo, né? Vamos lá, e o x duas linhas? O x duas linhas vai ser menos 5, menos 1. Menos 5 menos 1 é menos 6. Menos 6 sobre 4 dá menos 1,5. Deixei aqui na forma decimal, podia ter deixado na forma fracionária. Não importa muito. Ok, galera?
O que significa? Que aquela nossa equação tem como soluções os números -1 e -1,5. Por hoje é só, minha gente. Muito obrigado e até a próxima teleaula.